Muita gente acredita que o anticristo vai dominar o mundo, mas a Bíblia ela não mostra essas informações. A Bíblia não diz exatamente que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. A Bíblia diz que o mundo resistirá a ele e o resultado será uma terceira guerra mundial na qual ele destruirá a um grau extraordinário. Essa guerra inicialmente resultará na morte de 1/4 da humanidade, ou seja, cerca de 1,5 bilhão de pessoas nos dias de hoje. À medida que a tribulação se aproxima do seu ponto intermediário, essa guerra se transformará em um holocausto nuclear que resultará na morte de 1/3 adicional dos que ainda estão vivos. Será uma vitória vazia, porque no processo da sua conquista, 1/3 da Terra será destruída e metade da sua população será morta. Ele então consolidará sua vitória, instituindo uma economia mundial e uma religião mundial. A chave para o seu controle econômico será uma marca que cada pessoa terá que carregar na mão direita ou na testa, como está escrito em Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha essa marca. A marca consistirá em o nome da besta ou o número do seu nome. Isso está em Apocalipse 13, 18. Seu controle religioso será exercido por um falso profeta, que encabeçará seu sistema religioso pagão. Ele forçará toda a humanidade a adorar o anticristo. Ele será um enganador que surpreenderá as pessoas com grandes sinais que parecem milagrosos por natureza. A fim de consolidar esse sistema religioso satânico, o anticristo lançará uma grande perseguição a todos aqueles que depositaram sua fé no verdadeiro Deus desde o arrebatamento da igreja. E o resultado será um massacre de crentes. Isso significa que, a meio da tribulação, o anticristo terá matado mais da metade da humanidade. 1,5 bilhão nos julgamentos dos selos, 1,5 bilhão nos julgamentos das trombetas e uma multidão indeterminada de santos. Não é de admirar que ele é referido nas escrituras como o homem da iniquidade e o filho da destruição. Nem todo esse sacrifício satisfará sua sede de sangue. Sobre o tempo em que o anticristo consolidou seu império mundial, Satanás será lançado do céu e virá à terra em grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Nesse ponto, ele possuirá o anticristo, assim como possuía Judas. Quando o anticristo se tornar o Satã encarnado, ele se tornará um tirano megalomaníaco, obcecado com duas coisas, ele mesmo e o povo judeu. Ele de repente marchará para o templo reconstruído em Jerusalém, parará os sacrifícios, blasfemará contra Deus e declarará ser o único e verdadeiro Deus, com D minúsculo. E quando os judeus rejeitarem essa horrível blasfêmia, ele se voltará contra eles e procurará aniquilá-los. Esta será a sua paixão que tudo consome durante a segunda metade da tribulação. É por isso que Jesus disse aos judeus que este período de tempo seria a grande tribulação. Isso está em Mateus 24, 21. Não porque seria pior que a primeira metade, mas porque a ira seria focada neles como nação e como pessoas. Satanás tem um ódio insano pelos judeus. Ele os odeia porque eles deram ao mundo as escrituras. Ele os odeia porque Deus enviou o Messias através deles.
E ele os odeia porque Deus prometeu que ele trará um grande remanescente deles para a salvação em seu Messias. Ele quer destruí-los para que Deus não cumpra essa promessa. Durante a segunda metade da tribulação, ele quase conseguirá atingir esse objetivo. Nos é dito em Zacarias 13, 8 e 9 que 2/3 do povo judeu morrerão durante esse holocausto. A Bíblia indica que à medida que o anticristo se torna obcecado pelos judeus, ele perde o interesse em seu próprio império mundial. Os segmentos desse império começam a se revoltar. O núcleo dessa revolta está centrado nas nações asiáticas, que levantam um exército de 200 milhões e enviam em direção a Israel, onde esperam envolver o anticristo em uma batalha decisiva por sua liberdade. Daniel diz que, enquanto o anticristo e seus exércitos estão furiosos em todo o Oriente Médio, saqueando as nações e matando os judeus, o anticristo repentinamente ouve rumores que o perturbam. Ele evidentemente ouve sobre o grande exército asiático vindo para desafiá-lo. Ele responde consolidando suas forças entre os mares e a linda montanha sagrada. Esta é a mesma área que é referida em Apocalipse como o Vale do Armagedon.